Olá famílias, sejam todas bem-vindas ao canal do Júnior Boranello, psicoterapeuta. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. Famílias, hoje o objetivo desse vídeo é trazer para vocês, tive no vídeo passado um comentário, na verdade uma solicitação de um querido seguidor aqui, inscrito no nosso canal, que pediu para eu falar um pouco sobre a dependência química, o transtorno de TDAH e o uso da medicação chamada Ritalina. Então, dentro desse vídeo, já agradecendo essa pessoa que me mandou essa pergunta, essa solicitação, já deixo aqui para vocês aqui dentro desse início desse vídeo, mandem as suas perguntas, mandem as suas dúvidas, mandem sugestões de vídeo para a gente estar pautando aqui toda quarta-feira, tá? Que é aqui o ritmo do nosso canal no YouTube. Mas também você pode encontrar inúmeros conteúdos do Júnior Boranello Psicoterapeuta lá no Instagram e também no TikTok, Júnior Boranello 83, tá? Procura lá que tem conteúdo todo dia, eu mando vídeos, pequenos vídeos curtos de 5, 6 minutos, para entender um pouco desse universo de recuperação e dependência química, tá ok, famílias? Então hoje, como eu já disse no início, o intuito deste vídeo é falar sobre o tema, o que é a dependência química, o que leva a pessoa à dependência química, melhor dizendo, quando ela apresenta algum traço de transtorno de TDAH. O que seria o TDAH? O TDAH nada mais que ele é descrito por pessoas que apresentam hiperatividade, déficit de atenção, pessoas que têm dificuldade de concentração, a sua fala muitas das vezes é disfuncional, ou a fala atropela os pensamentos, ou os pensamentos atropelam a fala. São pessoas que demonstram uma instabilidade emocional muito grande, As suas funções executivas também são tardias, meio retardada, as suas funções executivas, no sentido de executar aquilo que ele planeja fazer. Tem uma dificuldade também nas questões de planejamento e poder decisório, Então, dentro desse contexto, famílias, vamos analisar. Pessoas que apresentam esse quadro, elas têm uma facilidade, o seu gene, a sua composição genética, apresenta uma fácil adaptação caso esse ser humano tenha contato com alguma substância, no caso, principalmente a cocaína e o crack. Por quê, Júlio? Porque essas substâncias, dentro dos seus princípios ativos, dentro da fórmula da composição química dessas duas substâncias, elas ativam, são substâncias conhecidas como estimulantes. Elas estimulam o sistema nervoso central do cérebro dessa pessoa. Ou seja, lembra que eu disse agora há pouco? Se são pessoas que apresentam um déficit de atenção, uma dificuldade em se concentrar, são pessoas hiperativas. Entende o quanto isso faz sentido com a droga, com a cocaína, com o crack? Aí é como se fosse aquele amor à primeira vista. Existe um casamento muito perfeito entre o uso da substância e o transtorno de TDAH. Inclusive, e isso é bom até deixar dito aqui, porque as pessoas que têm esse contato com a substância, rapidamente ela tem resultados positivos, a curto prazo. Tá? A curto prazo, pessoas que apresentam o transtorno de TDAH e têm um contato com a cocaína, por exemplo, elas vão se identificar, e é por isso que, óbvio, com o desenvolvimento da doença em si, vão se tornar dependentes. Porque todo dependente químico, principalmente nessa questão dos transtornos, pessoas que apresentam já um certo transtorno, ou tem na sua composição genética, ou pela predisposição genética, e quando fazem esse encontro entre a droga e o seu transtorno, isso se potencializa, ou seja, dando a princípio resultados positivos para essa pessoa. Todo dependente químico, ele tem, antes de se tornar um dependente químico, uma boa relação com a sua droga de preferência. Ela vai trazer respostas para ele que antes ele não tinha. Ela vai colocar ele a vivenciar situações que antes ele não conseguia. Ele vai se comunicar melhor que antes ele tinha dificuldade de comunicação. A sua concentração vai melhorar.
Entende o quão positivo isso é dentro do uso das substâncias para quem tem esse transtorno de TDAH? Então é muito importante você entender essas questões. Eu até anotei aqui dentro do meu caderno uma questão muito importante só para você entender e identificar o nível de pessoas, né, que apresentam o transtorno de TDAH com o transtorno de dependência química, né, ou alcoolismo, muito mais acentuado por conta da dependência química, né, já falei a substância, cocaína e o crack. Olha lá, pessoas com TDAH podem aumentar o risco de abuso de substância, fato, já foi dito. 21% dos adultos, 21% dos adultos que buscam ajuda para a dependência química têm o transtorno de TDAH. É dito, é fato, já falei até em outros vídeos, que todo dependente químico ele vai desenvolver transtornos por uso de substância, chamado TUS, transtornos por uso de substâncias. E aí, dentro dessa composição do desenvolvimento dessa doença, ele vai desenvolver ou potencializar alguns transtornos. No caso, como eu disse, pessoas que apresentam já uma genética favorável ou têm dentro da sua hereditariedade ou apresentam essa predisposição, eles fazendo uso das substâncias vão sim correr inúmeros riscos de se tornar um dependente químico, tá? Vai ser muito mais acentuada a probabilidade de se tornar um dependente químico. E essa questão aqui, olha que interessante, né? Olha que alarmante, né? Olha que para que você veja de atenção, para você que tem algum ente querido que apresenta esse tipo de transtorno, verifique, né? Busque ajuda médica, ajuda técnica, porque 21% dos adultos que buscam sair da dependência química apresentam transtorno de TDAH. E aí, como eu já vinha dizendo aqui, Júnior, mas o que fazer com esse meu ente querido? O que eu vou fazer com ele, né? Como que eu vou ajudá-lo? Oferecer ajuda, né? Nesse caso, é importantíssimo. Talvez essa pessoa ela não vai ter esse nível de consciência inicial, né? Para poder realmente se colocar à disposição, acessível a um tratamento. Porém, a família tem que entender esse nível de afastamento, né? Porque senão, com a evolução da doença, ele vai colocar-se cada vez mais em situações de risco perigosas, né? Situações perigosas, no qual, obviamente, a cada vez mais, pela insanidade do uso, ele vai cometer loucuras, né? Vai começar a fazer pequenos furtos, sumir as coisas de casa, e por aí vai. Mentiras, manipulação, que é muito corriqueiras dessas situações. Então é necessária essa atenção da família. Caso necessário, busque você uma ajuda, busque uma internação involuntária ou compulsória para tentar mudar o universo de entendimento. A cognição desse paciente está muito afetada, que é a parte de planejamento, julgamento, né, decisão, o ato em si. Se ele pensa pela droga e aquilo que ela traz de benefício, ele tende a diminuir as consequências negativas. O que faz com que essa pessoa continue caminhando rumo ao abismo, mesmo sabendo das consequências. Tá bom, famílias? Nesses casos eu indico sim a procura por uma internação, que vocês possam intervir, né, para que esse paciente não venha perder a sua vida por uso de drogas, né? Olha lá, e aí dentro da outra pergunta, né, da outra solicitação dessa pessoa, desse querido ou querida seguidora, né, ela pediu para eu falar um pouco sobre a medicação da Ritalina. A Ritalina, ela tem pela sua composição a base de devolver a pessoa atingir atividades cerebrais que estão ligadas à formação do comportamento compulsivo e obsessivo. Principalmente o compulsivo. Fortalece as conexões cerebrais relacionadas ao controle de emoções. É fato, já disse em outros vídeos, gosto sempre de reforçar as ideias, aquilo que o Júnior ensina aqui toda quarta-feira, que a ação das substâncias, elas modificam o circuito recompensatório, o circuito de recompensa. Atinge áreas das emoções desse paciente, ou seja, por isso que nós falamos tanto dentro da terapia relacional emotiva, que o dependente químico é aquela pessoa que sofreu rupturas na sua composição emocional. As drogas, elas modificam a forma da pessoa sentir, a forma da pessoa se expressar, né? A forma que ela reage a tais emoções, a tais sentimentos. Você percebe uma fragilidade maior, né? Às vezes uma questão que para você seria tão básica de ser resolvida,
Para o dependente químico, ele potencializa isso tão alto que parece que o mundo vai acabar, que é o fim dos tempos, que ele não vai conseguir parar, que tudo aquilo que tem de problema para resolver, ele não vai conseguir resolver, e a única saída é usar a substância. Né? Então a Ritalina ela vem para diminuir esse efeito dos comportamentos compulsivos, ela atinge áreas cerebrais, dando essa baixada na adrenalina, no nível de ansiedade, tentando fazer o controle de emoções. Eu, Júnior, particularmente dentro da minha unidade, das pessoas que eu atendo, eu sempre indico medicações, mas temos que avaliar bem o conjunto dessas medicações, porque a Ritalina, por exemplo, é uma medicação que ela pode causar a dependência também. A pessoa faz uma substituição, por quê? Porque a Ritalina, ela causa dependência porque ela atinge o mecanismo de ação, né, o mesmo mecanismo de ação das anfetaminas, ou seja, ela acelera o movimento cerebral e acelera a produção e a liberação de dopamina. Aumenta a concentração dopaminérgica. É para a pessoa sentir bem, né? A parte da serotonina, que é de bem-estar, neurotransmissor de bem-estar, serotonina e principalmente dopamina. Tentando modificar, porque se a pessoa apresenta comportamentos compulsivos, o cérebro dela, o corpo dela, a parte química, a composição das células está desequilibrada. Então a Ritalina ela vem, né, com a ideia, com a intenção de fazer esse controle tanto da sua parte dopaminérgica para sentir prazer nas atividades rotineiras dela, quanto para equilibrar a parte emocional. Imagina para uma pessoa que tem transtorno de TDAH, imagina para uma pessoa que tem já um nível abusivo crônico de drogas, o quanto isso vai ser interessante para ela, porque ela vai substituir uma droga pela outra, né? E com o passar do tempo, provavelmente essa pessoa tendo essa substituição e ela conseguindo ficar limpa, que eu coloco entre parênteses, limpa, ela vai se tornar uma pessoa compulsiva pelo uso de medicações, no caso, a Ritalina. Eu reforço mais uma vez, sou a favor do uso de medicações para o processo, mas temos que avaliar o conjunto, né, a ação conjunta dessas medicações, tá? Tentando avaliar o máximo possível de medicações para não ter esse nível, essas situações, esse risco, perdão, de a pessoa trocar um vício por outro, né? E sempre passar por um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicoterapeuta, para quê? Para que em conjunto também esses profissionais possam compor a evolução desse paciente, trazendo ele novas direções, entendendo se ele não está se tornando um dependente agora em medicações, fazendo essa substituição, e aí fazendo esse controle, remediando, né? Vamos substituir essa medicação por essa, vamos reduzir a dosagem dessa aqui, né? Estou sentindo que você entende? O paciente ele precisa ser acompanhado em todo o processo. Alguns vão precisar tomar medicação dependendo do grau, nível, intensidade do seu transtorno, né? Ele vai precisar tomar medicação pro resto da vida para manter esse equilíbrio mental neural, tá? Da composição dos seus pensamentos. Por isso que eu sempre indico, sempre, um acompanhamento bem de perto por um psicoterapeuta ou por um psiquiatra, para que essa pessoa possa, né, realmente dar continuidade à sua recuperação. O mais difícil é isso, né? Muitas pessoas elas têm o desejo, elas até querem ficar limpas, mas não sabem o caminho, porque não entende que a dependência química ela é complexa. Cada ser humano, a droga age de alguma forma no seu cérebro. Tem alguns padrões de comportamento que se igualam, né? Mas não são regra para todo mundo. Então avalie seu caso, peça ajuda para um profissional para que você realmente consiga sair desses estágios de uso, recaídas, né? E recomeços, tá bom? Mais uma vez agradeço o carinho, o respeito de todos vocês familiares. Um grande abraço para o pessoal da Estrela da Manhã, nossa comunidade lá na cidade de Assis. Caso vocês tenham dúvidas, perguntas, né, ou sugestões, mande aqui, né, nos comentários que com certeza eu irei responder vocês. Grande abraço.